Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um A Ideia Pod, o podcast que tem como objetivo levar um pouco mais de conhecimento e conteúdo para você poder transformar a sua vida e também para provar que toda ideia é possível e que a partir dela você consegue fazer algo além do que você já está vivenciando. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com esse cara aqui que é um monstro, que é um companheiro que a vida me trouxe, que o Dr. Plínio, que todas as vezes eu tenho que agradecê-lo por ter feito esse contato. Beijo para esse Dr. Plínio, a honra é minha. Dr. João Ricardo está aqui com a gente hoje. Muito obrigado mais uma vez, que agora está quase virando host do podcast aqui da Ideia Pod. Cada dia mais aqui, hein? Sempre junto. E hoje, né, João, graças a talvez assim um histórico familiar, vamos assim dizer, Com né? certeza. Mas principalmente por uma consideração que eu acho que está acima de tudo isso. O João trouxe para nós aqui, juntamente com toda a nossa união e vontade de levar ainda mais conhecimentos para as pessoas. Vou deixar você falar sobre ele, João. Rapaz, doutor Elias Cassis, é difícil, hein? Eu tava pensando, eu vou pedir o currículo. Aí eu falei, não vou pedir o currículo, porque não vai ficar legal. Exatamente. É muito mais legal ele contar, Sim. né? Porque ele é pioneiro, ele é visionário, ele é empresário, ele é pai, ele é namorado, ele é tudo esse cara, ele é filho, entendeu? E assim, eu sou suspeito mesmo, mas eu costumo dizer que eu aprendi, eu sempre repito aqui, doutor Elias, que eu carinhosamente chamo de tio, eu só ando com pessoas melhores do que eu. Então eu disse para ele, nós precisamos trazer alguém para o Ideia Pod que vai realmente contribuir de forma ímpar. Eu gostaria que ele contasse para a gente um pouquinho da história dele, né, resumidamente, porque senão o podcast vai ficar só na história dele, de tanta coisa boa que ele tem, para a gente falar um pouquinho aí de todo o know-how que ele tem. Perfeitamente. Obrigado mais uma vez, viu, pela tua oportunidade de estar aqui com a gente, pela honra. A Ideia Pod é algo que surgiu com o Afonsinho, de um cara diferenciado, um cara jovem, que tem uma visão de mercado, de ser humano, acima da média, ganhou demais o meu respeito por isso. Obrigado. Mas uma pessoa que tem sempre aquela importância dentro dele de levar coisas boas para as pessoas. E isso foi o que eu tive novamente daquele nosso papo há esses dias, eu estava contando um pouco para ele, que eu despretensiosamente pedi 1 minuto na agenda dele, tomei 1h30 e ele me deu uma aula ali de quantas coisas estão acontecendo nesse mundo de negócio, sobretudo na área educativa. Então, assim, estar contigo é sempre muito valoroso, né? Mas o que mais me chama a atenção é, diante de todo esse teu know-how, de toda a tua história, de tudo que você representa na vida das pessoas, porque você representa na vida das pessoas efetivamente, é você ter sempre esse desprendimento de contribuir com as pessoas, independente de quem seja, né, de quem te chama. Isso é ímpar, é uma característica forte. Eu te conheço desde que eu nasci e não importa quanto tempo eu fique sem vê-lo, ele é esse homem, né, sempre pronto para contribuir de alguma forma para a vida das pessoas, que é tudo que tem a ver com a Ideia Pod. Que lindo. Né? Então, com vocês aqui, doutor Elias, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por suas palavras, doutor João Ricardo. Toda vez que eu falar Ricardo, estou falando doutor João Pelo Ricardo. amor de Deus, para muito com comprido, isso, né? então, Ricardo. Okay? O Afonsinho também é um grande prazer te conhecer, Obrigado. esse primeiro contato. Olha, eu fiz uma carreira, ela é bem sui generis, é uma carreira que ela transita entre a odontologia e a medicina. Tanto é que eu fiz odontologia, depois eu fui fazer mestrado em Londres, eu voltei, fui para o HC em São Paulo, fiquei 2 anos no Hospital das Clínicas em São Paulo fazendo cirurgia maxilofacial, que é uma especialidade da odontologia, e que ela transita entre a odontologia e a medicina. Depois disso, não contente, eu fui convidado para fazer patologia por um professor que viu em mim um olhar diferente de patologia, que é a minha grande paixão hoje. Eu acabei indo para a Santa Casa, fiquei mais 3 anos na Santa Casa fazendo patologia médica. Então, no final, acabei fazendo meu doutorado em odontologia na USP em Ribeirão e meu doutorado em medicina aqui em Rio Preto. E na carreira que você imaginar, quando você percorre uma carreira toda, e que chega a um doutorado, na minha época, na minha geração, você chega no doutorado quase na época já de se aposentar, não é? Então, eu acabei meu doutorado em medicina em 2011. E eu comecei a trabalhar em 92. Caramba. Então, eu fiquei quase 12 anos depois da faculdade só estudando. Então, isso me deu um pouco de lead de universidade. Eu comecei a receber convites para dar aula em vários lugares. Embora eu tivesse mestrado e doutorado,
eu não tinha o perfil do professor. Sim. Eu tinha o perfil do cara que gosta de trabalhar no mercado. Eu gosto de fazer cirurgia, aí eu fiz imersão em implantes dentários. Foi praticamente o primeiro a chegar em Rio Preto fazendo implantes dentários. E a gente desenvolveu, por eu ter feito minha escola em Londres, eles têm uma peculiaridade na formação deles, que é o serviço de saúde é gratuito em Londres. É o National Health Service. Esse serviço presta atenção à população odontológica e médica de forma completamente gratuita. Uhum. É quase que o SUS. O SUS é elogiável no Brasil também. Sim. E isso acabou me conferindo essa permeabilidade na área de educação e acabei construindo uma carreira dando aula. Então eu trouxe dessa imersão em Londres, que essa facilidade de imergir, que lá em Londres o mestrado e o doutorado é voltado para a prática. Você faz o mestrado e o doutorado praticando. Isso e no Brasil e no Brasil é diferente. O mestrado, principalmente o doutorado, é puramente teórico. Uhum. Então você passa o tempo todo estudando e quando você vai para o mercado de trabalho, você já está velho, está em degradação, já está na hora de aposentar. Então minha trajetória é essa, eu fiz patologia médica, tenho doutorado tanto em medicina e odontologia, e quis o destino me convidar para dar palestras fora do país. E eu comecei a dar palestras em vários países, inclusive nos Estados Unidos, eu fiquei 9 anos dando aula nos Estados Unidos, e depois acabei migrando para a América Latina. Isso me deu um know-how, uma aquiescência, principalmente dos países da América Latina, que tem uma carência profissional gigantesca. Uhum. Muito. Rio Preto, você imaginar. Hoje, nós temos aqui uma população em próximo de 600 mil habitantes e nós temos poucas instituições. Verdadeiramente, nós temos o Nesp, tem... pronto, o resto é tudo particular, tudo privado. Uhum. Então, isso priva também o acesso, não é? Então, indo para fora, eu percebi uma carência muito grande dos profissionais, tanto médico quanto dentista, principalmente na minha área de atuação, que era uma inovação. Eu vim para cá fazendo implante, coisa que imagina uma cidade nessa época, imagina há 30, 40 anos atrás, não tinha ninguém fazendo implante. Você chegar a 30, 40, então foi ontem, né? Foi ontem, né? Sim. E aí esses profissionais começaram a vir para o Brasil para aprender comigo. E no começo eu ensinava e dava aula totalmente gratuita para eles. Né? Eu abri uma escola do lado do meu consultório, chamava o nome de Escolinha, onde eu recebia profissionais do mundo todo, e principalmente de Rio Preto também, de forma completamente altruísta, gratuita. Uhum. E ali eu fui criando um traquejo, uma aquiescência, até acabar abrindo uma faculdade, e hoje a gente tem uma universidade. Então a história é mais ou menos isso aí. Que coisa linda, doutor. E nessa trajetória, assim, eu entendi que foi uma consequência, né, abrir a universidade, por tudo que ele foi falando. Só que, de lá para cá, já são quantos anos de universidade, assim, que o senhor passou a gerir a universidade? Olha, na verdade, cursos eu dou há mais de 40 anos, não é? Mas a universidade eu estou há 18 anos na aula. Estou há 18 anos constituído. E foi da seguinte maneira. Tinha uma universidade aqui em Rio Preto, chamava Unorp, na época, era gerida pelo Dr. César Gasseb. Uhum. E num encontro casual, que eu fui fazer uma visita para ele, casual, porque nessa época eu dava aula na Unirp, ele me faz um convite para vir dar aula aqui. E ele não tinha odontologia. Então eu assumo o papel de abrir odontologia, abrir a veterinária, abrir enfermagem e abrir um outro curso. Esses cursos ficaram para a universidade e veterinária também. E eu acabei gerindo a odontologia. Em 2004 eu abri odontologia, setembro de 2004 eu abri odontologia da Unorp na época. Uhum. Essa odontologia prosperou muito, porque não poderia ser diferente, com o know-how que eu tinha, com conhecimento. E os investimentos incessantes na odontologia, eu fazia de forma absolutamente profissional. Eu não fazia de forma acadêmica. Sim, sabe? Eu prezava para o melhor ensino, o melhor estudo. Hoje eu sou a melhor faculdade de odontologia de Rio Preto, região. Haja visto que muitos alunos saem das estaduais, que são gratuitas, para vir estudar comigo, porque é mais barato estudar aqui comigo do que estudar numa estadual fora da cidade. Uhum. Então, isso já vão lá 18 anos. A universidade passou um período de crise, teve várias crises sucessivas e ficou a inviabilidade da continuidade dela, e nós propusemos da odontologia, então, assumir a mantenedora, assumir a mantença. Uhum. Então, aquela universidade, ela não desaparece da noite para o dia, mas ela troca de direção. Sim. Ela troca de mantença. Né? E nós mudamos até o nome, era o Unorp e passamos a chamar o Norte. E lá já estou indo completar 3 anos que
o NORP se tornou o Norte. Ah, sim, perfeito. Então, mas de gestão são 18 anos. Sim, e até um ponto que eu preciso expressar tudo que eu tô sentindo também, né, João? Claro. Eu vou só abrir um parênteses nessa Até nossa porque conversa, nós estamos doutor. entre 3 músicos, hein? Então vai ser melhor ainda que eu vou falar bem agora. mais suave. Eu vou só abrir um parênteses, doutor, até para falar o seguinte. A minha avó, Dona Maria José Lacerda, onde ela estiver, ela está olhando por nós agora, eu tenho certeza. Ela levou para a região de Frutal também, na época a Uniub, que se transformou em UENG, depois a UFMG, a UAB, e depois ela nos deixou, vamos assim dizer. E dentro de tudo isso que o senhor estava falando agora, sobre toda essa história, essa construção, eu me recordei muito dela, porque basicamente eu convivi muito com ela, sempre tendo um trabalho muito grande. No caso dela, eu acredito que não muito diferente, porque é lidar com educação, mas tendo ali que lidar com essa relação de política, por conta de ser uma questão governamental e etc. Só que o senhor me recordou muito essa transição. E aí, com base nisso, é a pergunta que eu queria trazer para o senhor agora, que é a seguinte: como que o senhor enxerga a evolução, ou talvez não evolução, mas o desejo dos alunos, dos interessados, dos discentes em querer aprender e pertencerem a uma universidade, não só serem alunos ouvintes dentro da universidade? Bom, isso é o seguinte, nós temos que primeiro reportar lá atrás. Isso. Como era a universidade, como ela se comportava, qual era o produto de formação da universidade. Ela formava um professor, ele era professor o resto da vida. Ela formava um contador, ele era contador o resto da vida. Formava um médico, ele era médico, e aquele conteúdo que ele aprendia era suficiente para ele exercer a carreira dele. Né? Então, casar com gerente de banco era muito bom, com uma professora, então, não se fala. Né? Era uma carreira esplendorosa, porque ela estava pronta. Hoje você forma um aluno, você acabou de formar um aluno, você tem medo de que aquilo que ele aprendeu na faculdade não se aproveite nada depois que ele acabou de se formar. O mundo está numa uma mudança tão radical, não somente tecnológica, mas de fundamentos. Por exemplo, você pega um aluno, e ele tem acesso ao digital, ele tem acesso ao mundo, universo, sem sair da cadeira. Sim. Né? Antigamente você tinha que abrir um livro, você tinha que comprar livro, você tinha que folhear livro, hoje você faz isso tudo digitalmente. O primeiro computador que eu tive, eu me lembro, era um computador dos Estados Unidos, da Nancy Klein. Ele levava 8 minutos para ligar. E era ultra rápido. Era uma velocidade espantosa. Fenomenal. Eu punha 18 disquete, punha e tirava, eu achava aquilo o máximo. Hoje, se eu abro o celular e o aplicativo demora 1 segundo, já me irrita. Você quer ver uma coisa? Eu fui no Vale do Silício fazer uma imersão, fiquei lá 38 dias. E fui conhecer o museu da NASA. Conheci a Apple, enfim. O computador que levou o homem à Lua tinha 6 bits. Ele foi construído em 8 bits e era usado apenas 6, porque 2 era para operacionalizar. E praticamente metade da cápsula era o computador. Né? Hoje você tem um celular, ele tem 8 bilhões de bits. Um celular que está na tua mão. E te deu uma conectividade sem limite. Você fala com o mundo em segundos. Então isso muda o comportamento, inclusive, do ser humano, do próprio jovem, que eu vou chegar lá para responder a sua pergunta. O jovem, a ansiedade do jovem pelo tempo e pela ansiedade do conhecimento torna os cursos extremamente obsoletos. Os cursos são muito demorados, curso de 5 anos, curso de 6 anos. E nós temos que imaginar que os cursos vão mudar radicalmente, todos eles. Então, hoje, você tem 38% dos jovens fora da universidade porque não tem a menor perspectiva do que ele quer fazer. Ele não sabe o que ele quer fazer. E os cursos estão começando a ensaiar uma profissão que não existe ainda. Essas profissões que nós julgamos fundamentais hoje, o dentista, o advogado, o médico, elas não existirão daqui a 20 anos. Vão estar completamente mudados. O dentista... Hoje o dentista, só para citar de uma das profissões, o dentista ele consegue fazer um dente usinado com uma máquina em 8 minutos. Antigamente levava 15, 20 dias para você conseguir moldar, mandar protético, vai. Hoje você não imaginar que a gente atende o paciente virtualmente. Se o paciente mandar uma foto dele para mim, eu já consigo imprimir os dentes dele. Ele chega no meu consultório e já tem metade da boca dele montada.
Então, a proximidade das pessoas faz com que o comportamento do jovem mude radicalmente. E ele não quer ir para a faculdade para fazer curso de 7, 8 anos, de 4 anos. Vou dar um outro exemplo interessante, você vai entender talvez melhor. Um médico radiologista. Vou imaginar esse médico? Sim, sim. Ele faz 6 anos de medicina, ele faz 3 anos de residência e depois faz 3 anos de especialidade. Ou seja, ele fez 12 anos para depois de trabalhar no computador. Depois ele vai ficar na frente do computador. E não tem muito sentido. Não tem sentido. O negócio era ele ter feito computação, estudado 1 ou 2 anos de anatomia, patologia, ele está formado. Então nós temos que imaginar essa nova fronteira. O dentista não vai existir mais, você pode saber. Europa, eu tive agora na Dinamarca e tive também na Holanda com um amigo meu que casualmente chama Cassis também, mas é nome dele, Cassis. Ele é da cidade do Porto. Na Holanda, principalmente marcadamente na Holanda, quem trabalha são os técnicos, não são mais dentistas. Você vai num cara, o dentista só te consulta. O resto é feito por um técnico, porque é uma fotografia. O que vai usinar os seus dentes é uma máquina, uma fresadora. Então, e o dentista hoje passou a ser muito caro. Então o técnico substitui. Então, só para ter um método de comparação, ele que é dentista, ele foi lá e ele ganhou 8 mil euros comigo. Que eu estava lá e acompanhei. Essa semana que ele ficou, ele voltou com 8 mil euros no bolso. O técnico voltou com 18 mil euros. Então, os cursos técnicos serão muito mais, terão muito mais espaço no mercado, a mão de obra, a inteligência emocional, a tecnologia vai privilegiar as mentes mais brilhantes. Então, não é só você ter um diploma que você está feito para o futuro. Um advogado hoje, você se torna um exemplo, aqui está um grande exemplo de um grande advogado aqui na nossa frente, né? Obrigado, que é o emocional da pessoa, a educação da pessoa, a introspecção, a maneira que ela encara, que é diferente de um direito. Você não pode imaginar que numa sala de aula vai ter lá 80 alunos e todos eles com a mesma expertise. Não tem. Sim. E esse vai sobreviver no mercado mais inteligente. Então é essa a visão que eu tenho. Perfeito. E dentro do direito também você tem visto muita coisa assim também, né, João? É uma tendência inevitável. A gente, né, já conversou um pouco sobre isso. E depois dessa conversa que eu tive com o Dr. Elias esses dias atrás, eu fiquei muito mais antenado sobre isso, porque, né, você ouvir de um reitor de uma universidade, porque o que a gente vê é isso, né? Então, assim, se 60% da juventude vão trabalhar em profissões que não existem, os nossos filhos, né? O que eles vão fazer? E aí eu escuto de quem está no mercado, que é, né, catedrático da educação, que é um reitor, que está há quantos anos, me conta isso. Eu me lembro até um exemplo que o senhor deu nessa nossa conversa sobre aquele aluno de engenharia que, dependendo de um período, de um ano, ele vai ter lá um título parcial para que ele possa exercer uma atividade específica inerente, né? Isso. Então, assim, a universidade olhar para isso e se adaptar é o maior desafio, penso eu. Né? Fala um pouco disso. É assim, a necessidade premente das pessoas trabalharem, né, é muito grande. E estudar ainda fica melhor, se você conseguir trabalhar e estudar para buscar uma formação. Sim. Existe um calabouço chamado ensino EAD, o ensino à distância, que a gente está mudando o nome para chamar ensino virtual. Porque onde finge que ensina, o cara finge que aprende. Né? Então, algumas profissões é impossível você estudar virtualmente. Direito dá, porque são aulas, você estuda, fazendo as provas práticas e tudo bem presencial e tal. Mas o que acontece? É um período muito grande de 4, 5 anos trabalhando e gastando, pagando faculdade sem ganhar nada. Então, o que eu estava imaginando? Vou imaginar na área de direito, tá? Eu estou sempre fazer um brainstorm aqui, mas assim, o cara no primeiro ano de direito, ao invés de estudar as matérias, que são 6, ele estudaria 1 ou 2 só, sabe, ao invés de 6. E de maneira intensiva. Então, vamos supor que ele vai estudar no primeiro ano o direito romano, as leis pétreas, por exemplo. Ele vai estudar só as leis pétreas, aquelas que são imutáveis, que estão na Constituição, que não muda. Que deveriam não mudar, né? Mas as leis pétreas. Ao invés dele levar 2 anos ou 3 anos para estudar toda a lei romana, e depois ir para o direito, para o Código Civil, depois para o Código Penal, ele faria 2 meses só, intensivos de direitos romanos, que é de onde nasceu tudo, a Carta Magna vem de lá, né? Então é de lá que nasce o direito fundamental da Itália. Então, se você pega um cara no primeiro ano e ele já tem formação de direito romano,
Ele é um cara formado para o resto da vida em direito humano, ele não precisou estudar 4, 5 anos. Eu vou dar um outro exemplo. Moçambique. A Universidade de Londres, quando estudei, o East Medenta College é um hospital onde eu estudava, e que lá só tinha médicos dentistas, chamado Double Qualified, que significa dupla formação. Uhum. O que acontece? Essa formação deles era retórica dentro de Londres. E a Universidade de Moçambique busca a Universidade de Londres, na época eu estudava lá, aliás, tivemos outros incidentes lá também, mas esse foi o mais marcante, em que a mortalidade infantil de Moçambique era astronômica. Era coisa de 60% de mortes infantis. Caramba. Era uma mortalidade infantil muito grande. Então, eles montaram um módulo, daí que veio a ideia do modular, que vem do módulo, maneiras operando o módulo, de pediatria. Então, eles começaram o curso de medicina só ensinando pediatria. Então, abriram a faculdade de medicina, até era bastante simples a faculdade na época, e a primeira disciplina era pediatria. Então, eles não estudaram fisiologia, biologia, embriologia, estudaram nada, estudaram pediatria desde o primeiro ano. Então, no primeiro ano, até o final do primeiro ano, todos os alunos que estavam inscritos naquele curso, já completavam o ano com uma visão imensa, não estavam prontos ainda, porque era modular, mas estavam uma formação imensa de pediatria. Eles já sabiam atender crianças, já sabiam o que era amamentação, já sabia como lidar com o parto, já sabia das doenças e enfermidades infantis, já sabia como cuidar da mãe. A mortalidade infantil caiu para 22%. Caramba. No primeiro ano. Olha que no primeiro ano. Então, no outro, ela vai dentro hoje no Brasil, a nossa mortalidade está em 3%. Mas lá, para passar de 60% para 30% e para 23%, uma queda para 22%, uma queda abrupta. Não é? Então, a gente imagina que na odontologia, vou citar outro exemplo, o menino leva 2 anos para aprender a fazer um canal. Então, ele vai fazer, ele vai errar, ele vai aprender, ele vai errar, ele vai aprender e tal. Mas se eu pegar a mesma carga horária e der para ele 1 mês intensivo de canal, ele vai virar doutor em canal em 1 mês. E ele está pronto para o mercado. Sim. Ele não pode trabalhar, mas ele está pronto para fazer uma faculdade de alto nível. Sim. O direito, a engenharia, tem muitos exemplos. Engenharia. O cara faz o primeiro ano de engenharia e aprende cálculo estrutural, primeiro ano. Ele recebe um certificado de cálculo estrutural, vai para o mercado de trabalho trabalhar e oferecer o trabalho dele certificado de cálculo estrutural. Mas ele pode ser contabilista, pode ser administrador, pode ser advogado, pode ser dentista, pode ser uma infinidade de profissões que coloca o profissional o mais rápido possível no mercado que ele possa trabalhar e aferir lucros e se autossustentar. Sim, isso é muito interessante o que o senhor está falando e trazendo para nós, porque tem um psicólogo chamado Valdez Ludwig, que ele comenta, até já comentei isso com o João, que geralmente quando a gente tem um aluno, vamos falar assim, né, um filho ali que ele está com dificuldade em matemática, mas ele é muito bom em português, por exemplo. Os pais vão lá e contratam um professor de reforço para quê? Para matemática, porque ele não é tão bom em matemática, tem que melhorar. Só que aí Ludwig vem e fala que o ideal seria contratar um professor de reforço para português, porque às vezes é uma matéria que ele já tem mais facilidade, que ele gosta, para ele ser a referência em português, porque aí ele não aceitaria ficar abaixo da média de matemática, porque senão ele não iria para o próximo ano para ele continuar aprendendo. Então, faz muito sentido isso aí, porque é até um estímulo a mais para a pessoa, para ela poder ter uma intensidade no aprendizado também, né? Olha, digamos, a falência da educação no Brasil, ela é patente com o vestibular. Se você chega num vestibular, você tem que fazer cursinho, aprender tudo outra vez que você aprendeu a vida inteira e não aprendeu nada. Então, o que se ensina na escola é obsoleto. É um absurdo o jeito que está a educação do fundamental e médio. Vou te dizer, por exemplo, um exemplo. Você pega uma criança, ensina fórmulas matemáticas para ela, que ela se mata para estudar, no outro dia, no outro ano, ela não lembra nada, porque não fixa, porque não é de utilidade. Exatamente. Química, faz aquela. Eu me lembro que eu tinha prova de química, eu tinha que fazer quadros, eu ficava em casa pregando papelzinho com as formas para decorar. Tanto é que quando eu entro no vestibular, eu tirei uma nota excelente de química, porque eu guardava, mas o resto, tudo que eu aprendi, se perdeu. Então, o que eu acho é o seguinte: nós temos que reinventar a educação. Primeiro, você pegar uma criança, você tem que dar conhecimentos gerais para ela. E não aprofundar ela em química, aprofundar em biologia. Não, você tem que ter o contato. Por exemplo, se você vai dar aula de geometria, por que você não ensina para ela uma marcenaria?
Por que você não ensina as dimensões para ela aprender a mensurar, materializando aquilo, ela já vai aprender, ela vai sair com uma profissão logo aos 9, 10 anos de idade. Sim. Se você pegar uma criança, quando que você viu um motor em combustão dentro de uma escola, abre o motor, porque nunca mais ela vai esquecer. Sim. A criança vai sair e ela vai já começar a ter contato com a mecânica, ela vai ter contato com a geometria, com trigonometria, e ela vai saber se ela gosta disso ou não. E ela vai derivar para esse campo, e a partir daí, que já aqui em Rio Preto já tem escolas assim, que estão falando, ensinando medicina desde o fundamental, porque ela já identifica na criança a personalidade com a que ela gosta de biológica, ela vai para uma escola, dentro da própria universidade, ela vai para uma escola onde vai ser reforçado só biologia. A matemática vai ser informativa e não formativa. A biologia vai ser formativa. Então, essa derivação. Por exemplo, você como músico, se você pegar uma criança aos 9 anos de idade, ensinar a tocar um instrumento, pode ser flautinha, ela nunca mais vai esquecer. Sim. Eu aprendi a falar inglês cantando música em inglês. Eu aprendi todos os meus cursos de inglês no Brasil, na União Brasil Cultural Brasil e Estados Unidos, foi com música. Desde o primeiro dia cantava e eu cantava em inglês. Eu aprendi, eu sei todas as músicas até hoje. Então imagina você, são 9 anos de ensino médio. 9 anos. Se você pudesse, em cada 3 anos, ensinar um idioma para essas crianças, ela sairia da universidade falando 4 idiomas, tocando um instrumento, com uma formação humanística gigantesca e decidida se ela quer biológica, ou quer exata, ou quer humanas. Sim. Sabe? Então, nós temos que repensar no ensino. O ensino é um fracasso. A maneira que é ensinada é um fracasso. Ele é lúdico, perde tempo. Então, passa a vida inteira, 9 anos, jogando no lixo dessa criança, por ensino completamente obsoleto, que ele não vai aproveitar nada. Exato. Então, eu acho que nós temos que repensar, não somente fortalecer o lado onde ele tem mais aptidão, mas não cobrar dele o outro lado que ele não tem aptidão. Sim. Sabe? Então, ele tem que aprender matemática? Sim. Tem que aprender português? Sim. Mas a cobrança será diferente. Para esse cara, ele vai fazer engenharia. Pô, vou cobrar muito matemática, geometria, trigonometria, enfim, eu vou cobrar dele mecânica, vou cobrar dele aritmética, vou cobrar cálculo dele, muito mais imersa dentro do perfil dele. E aí esse cara não vai correr o risco de entrar na universidade e ver que ele entrou no curso errado, fracassado, ele não vai precisar fazer teste psicotécnico algum, nem de profissional, para descobrir qual profissão que ele quer. E já vai estar na cerne, já vai estar no DNA dele. E é tão importante ele falando isso aí, porque na minha cabeça está vindo agora. No mercado de trabalho, o que eu tenho mais visto? Primeiramente, uma dificuldade de contratações. Não se encontram tantas pessoas, às vezes, com interesse para trabalhar e também com qualificação, vamos falar assim, para entrar. E um segundo ponto, que é onde a gente falou sobre novas profissões, tanto hoje quanto daqui para frente no futuro. O que eu tenho visto, senhor, comparando a realidade da teoria com a prática? Hoje as pessoas, sejam elas com 9, 10, 12 anos, ou sejam elas com 20, 18 ou 30, elas pegam o telefone, começam a pegar PLR, produtos aí digitais, enfim, trabalhar com dropshipping, qualquer coisa nesse sentido, dentro de casa, sem precisar ter nenhum tipo de, às vezes, formação ou dedicação teórica, que às vezes para ela não vai ter, entre aspas, né, tanto efeito, ela consegue se sustentar. Então é onde eu vejo muito assim, que as pessoas também no mercado de trabalho estão começando a colocar na balança. Peraí, eu vou ter que fazer um curso técnico que seja para eu trabalhar nessa área, eu vou ter que entrar lá e aprender a cultura da empresa e etc. Sendo que eu posso ficar aqui em casa e fazer isso. Eu tenho visto que isso tem atrapalhado muito também as pessoas a entrarem no mercado de trabalho, né? Não sei se você tem visto também, assim. Com certeza. E, assim, cada vez mais difícil, pelo que a gente vê dos clientes, né? Encontrar as pessoas precisam. O cliente me falou uma coisa essa semana, eu achei fantástico. Um grande problema de grandes negócios, a gente já bateu papo sobre isso, vendas. Ele falou assim para mim, doutor, eu fazia um anúncio alguns anos atrás para vendedor, eu recebia um monte de currículo, um monte. Porque, historicamente, o cara que estava sem fazer nada, ele pensava que, bom, eu vou vender alguma coisa. Então, mesmo aquele cara que não tinha expertise, ele se dizia vendedor e ele se propunha, e muitos, inclusive, se desenvolveram na prática achando que não seria um bom vendedor. Hoje, eu não recebo nem currículo. Então, a hora que eu ponho, preciso de um vendedor externo, diante de tudo que vocês estão falando da tecnologia, cara, eu vou ter que ir lá fazer visita, eu não recebo currículo. Essa preocupação que o doutor colocou aqui com relação ao estudo, eu já falei em outros podcasts aqui, o professor José Pacheco,
que é um dos maiores nomes de educação hoje no mundo, né? Não sei se o doutor já ouviu falar dele. Eu acho fantástico, e ele conta, em uma das palestras dele, ele conta sobre alguns reeducandos menores que eram pessoas assim violentíssimas e que não tinham mais o que fazer e deram para ele para que ele pudesse construir alguma coisa com esses caras. E ele ensinou matemática, ele ensinou geometria, perguntando para os caras o que os caras sabiam fazer. Eu sou bom em cuidar de pássaro, tá? Então vamos construir um lugar aqui para esse pássaro ficar. E o que nós vamos precisar? E os caras aprenderam colocando aquilo que eles sabiam dessa forma. O colégio do meu filho já instituiu, a partir agora do 9º ano, essa condição da humanas, biológicas. Eu achei fantástico. E hoje almoçando com meu filho, a minha esposa perguntou para ele, e aí, você já sabe o que pode ser que você queira fazer? Ele falou, não sei, ainda não. E ela falou para ele, você podia fazer educação física, porque você ama esporte. Sabe o que ele respondeu? Isso não dá dinheiro. Então, veja, um primeiro valor já está se formando, não estou dizendo que está certo ou errado, mas já está se formando dentro da cabeça do meu filho com 14 anos, que fazer educação física não vai dar dinheiro. E aí eu fiz a pergunta para ele, mas a sua profissão você vai escolher pelo que você realmente gosta ou você vai escolher pelo dinheiro? Não, vou escolher pelo dinheiro. Então, veja, já acende uma luz. Né? Por quê? Porque é a conscientização da população dessa idade que ele vive, que é o meio consumista. Né? Então, o valor maior é o dinheiro. Então, eu digo para ele, meu filho, o dinheiro é fundamental, é importante, nós precisamos dele. Mas é aquilo que eu digo, né? Ele é valor meio, não é valor fim. Imagine você que você vai começar uma profissão só pelo dinheiro. Você vai trabalhar feliz 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, de repente você vai ver que aquilo não faz sentido. Pai, como assim? Então foi incrível para mim, porque ele deu abertura com essa idade de discutir isso comigo. Então olha o quanto isso equivocadamente traz no conceito de formação de cada indivíduo para a escolha de uma profissão. Uhum. E aí eu disse para ele, meu filho, se você for um professor de educação física ou se você for um personal trainer, só para falar da profissão que ele acreditou e taxou equivocadamente que não daria dinheiro, ou se você for um dono de uma academia e você for o melhor nisso, você vai ganhar dinheiro. Então, independente de qual é a tua escolha, você vai ganhar dinheiro. E por que eu lembrei disso? Porque aí eu lembro dos cursos de medicina e que, às vezes, conversando com alguns clientes médicos, a gente escuta o quê? Quando você vai nos plantões de quem está fazendo residência, a gente se assusta. Por quê? Porque o cara que está fazendo medicina hoje está pensando em quê? É na grana. Então, assim, é assustador. Né? E eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Porque você... Ele é senhor, mas é você, porque ele é jovem. Né? Tem uma paixão e um amor, né, por tudo que o senhor construiu dentro disso e realmente é o pioneiro, é a referência, que é uma coisa assim, apaixonante de ver. E eu vejo convictamente que o dinheiro foi a consequência, né, para o seu caso, diante do profissional que o senhor se transformou. Né? O quanto que... talvez a gente precisa conseguir, de alguma forma, conscientizar isso neles. Porque quando eu estudo a psicologia positiva, né, que é uma das matérias que eu sou apaixonado e me pós-graduei também, a gente vê exatamente isso que o Afonsinho colocou. A possibilidade da escolha, do florescimento, daquilo que eu faço de uma forma que eu entro tanto em êxtase que eu nem percebo o que estou fazendo e atinjo a excelência, está cada vez mais difícil da gente impulsionar isso dentro do jovem. E dele identificar isso. E aí eu também disse para o meu filho, olha filho, os estudos demonstram que a juventude hoje, o maior valor para ela estar feliz dentro de um trabalho não é a remuneração. Hoje a moçada chega para trabalhar com a gente e o salário não é o fundamental. Como é que a gente consegue mudar isso? Diante do que você colocou, está mudando já, dentro dessa educação que começou a se olhar para isso. O professor José Pacheco diz que a gente ainda está na metodologia do século passado. Né? Ou quando você, na faculdade, na universidade, quer dizer, nesse estudo universitário, você entende que já mudou, está melhorando ou ainda não? Como é que você enxerga isso? Eu tenho uma posição muito peculiar. Primeira coisa, eu acho que o jovem não gosta de pensar. Ele não gosta de usar a cabeça. Tudo que dá trabalho, ele vai
caindo fora. Perfeito. Ele quer tudo pronto, ele quer tudo mastigado, é tudo rápido, total, né? tudo volátil. Ele não tem o menor conceito do tanto que você consegue fazer trabalhando para você conseguir. Por exemplo, quando nós começamos a conversar, o Afonsinho fez uma pergunta para mim, eu comecei lá atrás. Falei, primeira coisa, um professor era bom para casar? Porque o professor, ele tinha um poder, um ganho extremamente compatível com a carreira dele, e eles eram, sabe, concursavam, faziam pedagogia e tal. Hoje em dia eu tenho vários colegas, doutores de exímia qualidade, que estudaram pelo Estado, custaram uma fortuna para o Estado, e falam, não vale a pena eu dar aula, porque ganha muito pouco. Então, eu acho assim, é lindo ter carreira, mas olhar para o lado do ganho do futuro profissional, não é errado. Primeiro, por quê? Porque ele vai envelhecer, a profissão vai acabar e ele tem que continuar vivendo. Então ele tem que estar se atualizando, ele tem que fazer investimento, ele tem que estudar, ele tem que viajar, ele tem que dar qualidade de vida para o filho dele. Perfeito. Então não é somente o amor à profissão. O amor à profissão é bacana. Eu vou te dar com um exemplo que você deu na medicina. Olha onde o problema do calabouço da medicina. Nós temos muitas faculdades, por causa do Mais Médicos, estão formando, a partir do ano que vem, formarão 65 mil médicos, sem contar essas mais 95 faculdades que o governo vai liberar. Vão formar 65 mil médicos por ano. Uhum. Já tem um contingente sem formação, porque são só 7 mil vagas para residência por ano. Então, a partir do ano que vem, vai impactar de você chegar a ter 120, 130 mil médicos sem formação nenhuma, com formação elementar de escola. E a gente está sabendo que a escola, foi uma das outras falas minhas, muitas vezes o aluno sai da escola e aquilo que ele já aprendeu já não acompanha a evolução das profissões. Sim. Esse cara que saiu, que não conseguiu uma formação médica como do Plínio, como do pessoal conseguiu fazer um curso de alta qualidade, performance, residência, ele acaba onde? No plantão, na emergência. E esse cara despreparado é que está na emergência atendendo infartado, que é acidentado. E aí vê as atrocidades que acontecem lá, porque eles não sabem nada, outros sabem muito pouco. Sim. Eu mesmo já tive, e olha que o hospital de ponta, eu fui picado por uma aranha, eu que dei o diagnóstico para o médico. Ele olhava, ele não sabia, eu falei, cara, isso daqui é isso daqui, por isso que tá, é bolhosa ainda, do pior tipo. Aí, peraí, ele saiu, sabe, tudo bombadinho, todo tatuadinho e tal. Mas, sabe, o menino bonito, você vê que ele já não tem o perfil do médico clínico, que é o que nós estamos precisando. Uhum. Os médicos que vêm de fora aprender no Brasil só vêm atrás de estética, dermatologia, cirurgia geral e plástica. Por quê? Porque é o que dá dinheiro no país dele. Uhum. Então, o que acontece? Aquele profissional fundamental, o cardiologista, o clínico, o médico, está cada vez mais carente, com mais falta no mercado. Sim. Então, estão começando a aparecer faculdades, e como o presidente da Associação Beltrão, o presidente da Associação Brasileira de Medicina, ele não é contra a abertura de novas faculdades, ele é contra a abertura de faculdade ruim, que não estão, só estão se prezando pelo dinheiro do aluno, e não pela qualidade de formação que você vai ter desse aluno. Bom, aliado a isso, você tem um futuro incerto. Muitas profissões desapareceram. Jornalismo desapareceu. Jornalismo, o cara faz qualquer curso, aí ele tem um certificado de jornalista. Eu tenho certificado de jornalista. Só porque eu tenho uma TV lá na faculdade, eu me inscrevi na ordem, já tenho e posso entrar no aeroporto carteirando todo mundo, entendeu? Lá imprensa, entendeu? Outras carreiras, por exemplo, para contabilidade, virou tabela Excel. Uhum. A Excel faz mais contabilidade que o escritório inteiro de contabilidade. Antigamente era tudo na mão, era rascunhado, o cara tinha que estudar, tinha que fazer cálculo. Hoje é tudo pronto, tudo mastigado. A administração virou gestão. Então, algumas carreiras já não tem uma procura. Educação física mesmo não tem, que você citou, não tem procura, porque virou crossfit. O cara faz um crossfit, não faz faculdade, abre uma academia e ganha mais dinheiro do que o professor de educação física, que muitas vezes tem que estar apanhando em condomínios por aí para poder sobreviver. Então ele não está 100% errado, João. Não está. Ele não está. Veja, a minha observação da forma como levar é porque, assim, eu tenho um cuidado de mostrar a realidade, mas acompanhar pela idade dele aonde ele tem capacidade de perceber o todo. Porque eles vêm em uma formação onde eles vão aprendendo o literal.
A criança compreende só o literal. Então, ele está na fase da transformação, né? Ele não entende o contexto. Então, se eu, neste momento, quebrar qualquer expectativa de uma profissão para ele, nessa fase dele de capacidade de absorção, eu posso criar uma barreira ou até mesmo que ele leve isso à frente de uma forma indevida. Né? Eu me lembro, quando eu fiz direito por falta de opção. Eu fiz direito por falta de opção. E eu me lembro que o pai de um grande amigo de infância, que é procurador do Estado aposentado, eu disse para ele, então, tio, eu vou fazer direito. Falei, mas, nossa, direito é o que mais tem gente fazendo. Muita gente não sabe o que fazer, faz direito, né? E aí ele falou assim para mim, João, mas se você for um dia um advogado, ou se você for um procurador, o que você for fazer, você vai ser bom. Porque você é um homem apaixonado, você é uma pessoa responsável. E aí eu falei para ele, então, tio, mas o mercado está difícil. E ele disse, olha, o mercado sempre será difícil. Mas o cara top sempre vai ser top no que ele fizer. Então, seja o melhor de você naquilo que você fizer. Eu continuo acreditando nisso. Eu tinha 18 anos, agora com 44. Penso que independente para onde vai, a gente tem que estar antenado. E óbvio que eu quero para o meu filho aquilo que traga tudo isso que o senhor está dizendo. Né? E hoje, cada vez mais, o custo de vida é alto. E teve uma oportunidade que ele me disse assim, tio, ele não gosta de ir na escola, ele só gosta de jogar bola. Né? Então, uns 4 anos atrás, ele sempre pedia para faltar. Pai, posso faltar hoje? Pai, posso faltar hoje? Aí um dia ele falou assim para mim, ô pai, quando eu terminar a escola, você vai me obrigar a fazer faculdade? Eu falei, não, filho. Não vou. Falei, mas você está vendo esse tênis que você me pediu, essa comida que você pede, toda essa vida que você tem? É muito mais provável que você consiga dar para o seu filho e ter se você estudar. Não significa que quem não estude não consiga. Isso fez ele refletir. Então, a minha preocupação é aquilo que eu vou trazer como crença absoluta na vida do meu filho, como muitas vezes eu recebi do meu pai. Quando eu quis ser jogador de futebol, o que meu pai me disse? Meu filho, isso não vira nada, vai estudar. Quando eu comecei a cantar, na noite, o meu pai me disse, filho, isso não é coisa de homem sério, vai estudar. Em momentos que podem impactar e frustrar você para um futuro, eu não quero isso para ele. Então, eu só não quero trazer nada absoluto e deixar a continuidade da reflexão. Né? Nem tudo que você me diz está certo, nem tudo que você me diz está errado, mas reflita. Porque eu acredito que nós estamos vivendo hoje uma dificuldade muito grande na educação dos nossos filhos. Eu, com 44 anos, meu filho com 14, eu não consigo replicar o que eu aprendi completamente com meu pai, que reproduziu o que ele aprendeu completamente com o pai dele e deu certo. O maior conflito hoje de educação, no aspecto geral, de pai para filho, meu maior desafio é esse. A gente tem uma insegurança de que o que a gente está falando está certo ou errado, ou mais ou menos, absurda, por quanto de tudo isso que eles têm na mão. Né? E que hoje, quando ele vem te perguntar alguma coisa, ele já leu. Alguém já falou, ele já estudou, ele quer só testar se você vai falar para ele a verdade ou não. Sim, verdade. Falando isso aí, tudo que vocês estavam dizendo agora e aproveitando para falar um pouco mais de gerações, etc., né? Eu trago comigo algumas pessoas que são referências, principalmente nesse universo acadêmico, que a primeira, como eu disse, foi minha avó, e continua sendo. E o segundo foi um cara que eu tenho ele como um pai na universidade, que foi o Dr. Marcelo Pessoa, porque ele trouxe muito conhecimento para mim e uma lição de vida também. E uma terceira que eu estou elencando hoje, que é o Dr. Elias, por um ponto que eu vou dizer agora, doutor. Eu tenho comigo que o verbo educar, para mim, ele deveria estar sempre no gerúndio, porque eu considero que a gente... Vou usar essa expressão um pouco extremista só como uma forma de exemplificar que a gente nunca está educado, mas a gente está sempre se educando. E essas duas outras pessoas que eu citei foram pessoas de referência para mim porque eu sempre estava com elas em momentos que elas estavam se autoeducando e buscando conhecimento. E justamente por esse ponto, e até abrindo um pouco mais para o lado da vida talvez pessoal do senhor, que a gente falou muito de mercado, de universidade, afins, o que o senhor gosta ou o que o senhor mais busca estar se educando e buscando conhecimento assim, na rotina do senhor? Primeiro, deixa eu definir o que, no meu conceito, é educação. São duas coisas diferentes. Uma coisa é educação, outra é instrução. Sim. São duas coisas diametralmente opostas. Outra coisa é um educador e outra é o professor.
O professor, aquele cara que entra na sala de aula, cumpre o compromisso dele, ganha o salário dele e vai embora. O educador está preocupado com a vida desse cara, a vida desse aluno que está ali dentro, que é como um pai está cuidando da vida do filho. Então, eu acho que educação se dá em casa. Educação é domiciliar, é familiar, que é alguns preceitos de, enfim, não vou entrar nessa seara, porque ela é delicada. Mas se você destrói a família, você destrói a educação de base. E é lá que traz, eu falei sobre o João, da parte dele, da família dele, do berço que ele teve, ali é que começa a educação. Tem muitos pais que levam o filho para a escola para educar. Não, educa em casa. Porque ele trabalha, ou ele quer largar na creche, ou ele quer levar para uma escola, como se a escola... Eu tenho visto crianças extremamente rebeldes, brigando, e a hora que ele vai para a rua, ele vai pegar uns marmanjos, vai levar um cacete, você entende? Na escola ele bate, lá fora ele vai ser batido. É um cara que fica agressivo. Você está em formação, está gestando um bandido, um criminoso, um cara infeliz para o futuro. A outra coisa que eu acredito, piamente, que a educação ela dá o destino de formação do futuro desse cara. Se você vê de berço bom, você é bom pai, é bom filho, vem. Não existe cara que é bom pai, é péssimo marido, é um mau professor. Não, o cara tem que ser bom para ser um bom professor. Ele tem que ter a índole dele. Então, quando você vê um professor ao contrato, cheio de título, muitas vezes, o cara, além de não saber ensinar, ele não tem o amor dentro do vestido dele. E ele é um professor, ele não é educador. Eu procuro educadores. Você quer ver outra vertente também importante? Por exemplo, nós aqui em Rio Preto, estou citando Rio Preto, uma comunidade pequena, nós temos a falta de 19 mil funcionários de TI. 19 mil. Não acha, não tem. Porque ele não quer usar o cérebro, ele não quer estudar, ele não quer aprender, ele não quer fazer as conexões que a computação exige do estudo, de grandes manuais, grande estudo, grande dedicação. Ele quer olhar no Google e o Google dá a resposta rápida e ele está lá. Engenharia. Nós temos uma falta de engenharia imensa de engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, né? Falta. E você lança os cursos, engenharia mecânica, mecatrônica, robótica, TI, ADS. Não vem candidato. Você não encontra pessoas que se refletem. Esse jovem é que está perdido no mercado. A Petrobras lançou um concurso para engenheiro de energia alternativa. Não tem. Não tem. Estou começando a importar da China, está começando a trazer da América Latina, do México, que não tem. Assim como os outros países têm carência, é de que nós sobramos. Então, a minha vida particular é muito atrelada. Eu sou solteiro, né? Eu casei, tenho filhos e enviuvei há muitos anos. E eu resolvi dedicar a minha vida para mim, né? Eu acho que a vida da gente é tão curta. Nós temos hoje uma expectativa de vida de 80 anos. Você tirar os 10 da velhice, os 10 da juventude, sobre os 60 anos. Então você vai perder a tua vida fazendo o quê? Faça alguma coisa de útil. Né? Como diz o presidente do Uruguai, o último presidente, me deu branco agora o nome dele, ele disse, escreva um bom capítulo. Né? Faça a sua vida valer a pena. Né? Lá na frente você vai falar, você não vai ter mais tempo para voltar atrás. Né? Você não vai ter tempo para recuperar o tempo perdido. Então, cada dia vivido, cada dia experimentado com aquilo que você ama, não importa se é hobby, se é leitura, mas é importante que você faça alguma coisa que te faça feliz. E eu gosto muito de conversar com um cara, que ele me faz muito feliz, que sou eu mesmo. Entendeu? Então, no momento que eu vou para a introspecção e tento agradar esse cara que vai me aguentar a vida. Aliás, ele me aguenta a vida inteira, 67 anos me aguentando. Espero que ele me aguente um pouco mais. Então, essa resolução num ser humano bem resolvido faz dele um grande profissional. Faz dele uma pessoa que se doa mais, faz dele uma pessoa de boa índole, uma pessoa que quer o bem do próximo. E nós, educadores, temos que ter essa índole, esse desejo de não decepcionar nossos alunos, aqueles que nos procuram, mas honrar cada minuto que ele passou do teu lado, esperançoso por aprender alguma coisa e se dar bem no futuro. Como é que você pode trair isso? Como é que você pode enganar um jovem? E um professor que não tem essa índole, ele está enganando a sala toda. Sim. E o senhor falou isso aí, o senhor me lembrou de uma coisa. Eu, na graduação, minhas menores notas, contabilidade, demonstrativa, análise vertical, horizontal, aquilo ali era um caos para mim. Eu passei na média que precisava. E hoje é o que eu mais faço. Não. Só que aí é um ponto, que aí foi onde, nas falas do senhor, me chamou a atenção. Eu vou comentar com ele, João, até para eu poder aprender depois algumas coisas no sentido da universidade. Eu, muitas vezes, abelhudo,
criei vamos falar assim, uma escola de negócios, chamada Smart Business, só que com um fundamento de ensinar negócios na prática. Ou seja, o que se usa em cima de 7 pilares: vendas, finanças, comunicação, marketing, compras, estoque e uma parte relacionada com pessoas. E justamente nessa questão da contabilidade, o meu maior, vamos falar assim, que prêmio é ver uma pessoa saber fazer uma análise de um demonstrativo, saber a diferença entre faturamento, recebimento, margem de contribuição, markup e enxergar lucratividade. Então, quando o senhor estava falando sobre essa relação da gente, às vezes, enganar o aluno, eu fiquei com a sensação de que, às vezes, na minha graduação eu fui enganado porque eu me enganei também. Entendeu? E eu sou muito também a favor disso que o senhor falou sobre essa, às vezes, autoanálise, esse conhecimento muito mais aprofundado do meu eu, e no caso do senhor mesmo. Então, mais uma vez, eu falei antecipadamente que ele estava se tornando a terceira pessoa referência para mim em relação à questão da educação, porque em tudo que o senhor falou, para mim, traz um sentimento muito voltado para a relação da metodologia. E o sentimento que eu tenho é que as pessoas, às vezes, por uma relação de falta de família, que o senhor falou, não família de parente, mas realmente de fundamentação de família. Conceito de família. Conceito, estão perdendo alguns fundamentos que aí automaticamente falta a metodologia na aplicação da vida prática dessas pessoas. Então, hoje, eu vou até aproveitar para dizer, tinha comentado com o João que um desejo que eu estava era trazer pessoas com conteúdo um pouco mais técnico para cá. Os outros convidados acrescentaram um conteúdo prático enorme, só que eu também estava com vontade de trazer pessoas mais técnicas. E por conta de tudo isso que a gente abordou aqui, eu gostaria que todos vocês, quem está nos acompanhando, vocês dois aqui presentes também, juntamente com o Marquinhos que está ali, soubessem que vocês estão fazendo parte de mais uma realização, tá? De mim e também da Ideia Pod, que é a gente poder trazer um pouco mais de conteúdo técnico para as pessoas de uma forma muito atualizada, com base em tudo que o senhor trouxe aqui, não só do Brasil, não só de São José do Rio Preto, mas também do mundo. E, João, gostaria que você fizesse, às vezes, uma pontuação, uma pergunta, um questionamento, para a gente poder também finalizar isso aqui hoje. Então, esse homem é tão incrível que ele não te contou uma coisa. Quero saber. E eu vou fazer ele contar, antes da gente encerrar. Porque o professor Clóvis de Barros, eu sou muito fã dele, e ele fala assim, quando é perguntado para ele sobre a felicidade, é aquele instante onde você realmente não gostaria que acabasse. Eu passei até agora exatamente 52 minutos onde eu vivi intensamente instantes que eu não gostaria que tivesse acabado, por conta dessa conversa aqui, por conta da capacidade que o Dr. Elias tem de trazer essa vivacidade, né, essa tamanha vontade de contribuir para a vida das pessoas com tanta experiência e assim num momento de vida onde ele poderia, né, perfeitamente já estar pendurando a chuteira e ele não faz isso. Então eu gostaria que ele contasse, como ele disse aqui que ele ama conversar com ele mesmo, eu gostaria que ele te contasse o seguinte: ele é escritor. Então, assim, conta como é que surgiu isso na tua vida, sobre o que o senhor escreve, porque eu achei isso incrível. Obrigado, Ricardo, por essas palavras. Olha, eu estava olhando aqui, não em desrespeito a você, para ver o nome do presidente, ex-presidente do Uruguai, que se eu não resolver alguma coisa que vai incomodar, depois eu duro que eu esqueço e não lembro mais por que estava incomodado, e estraga meu dia. É Pedro Mujica. Ele é um fenômeno. Foi mais alternativo. Muito. Ele tinha um fusquinha velho e me deu um exemplo de vida gigante. Olha, você respondeu até as duas perguntas, eu vou responder para você. Qual é o teu hobby? O meu é viajar. Eu viajo todos os dias. Quando eu chego em casa, inicio a minha viagem. Normalmente eu faço o que eu tenho que fazer, minhas obrigações, e aí eu vou viajar. Eu vou abrir meu computador, vou abrir livros, vou escrever, vou visitar amigos, vou mandar mensagem. Não importa a hora, que se eu dormir 2 ou 3 horas da manhã, 6 horas da manhã eu acordo, né? Porque eu acho que eu vou dormir na eternidade. Então eu preciso estar acordado para aproveitar a vida. Os minutos estão passando. Tem aquele velho texto, né, de jabuticabas, né? Quando você tem a jovem, você tem uma bacia cheia de jabuticabas, não é? À medida que você vai chupando, você vai jogando caroço, bagaço fora, quando você percebe que ela está acabando, você começa a engolir todo o caroço, você começa até a casca você não quer jogar fora. Então, nós estamos numa cruzada que nem a casca eu jogo mais fora.
Então, os minutos são valiosos. E se as pessoas soubessem tanto que é ruim, perder tempo de vida brigando, perder tempo com coisas fúteis. Então, por exemplo, eu vejo que eu estou escrevendo um livro que chama Um Olhar Masculino. É uma confissão de um homem que resolve contar para uma amiga que está em desamor com seu marido qual é o segredo de um homem. Então, sempre é a minha visão, quer dizer, eu falo um olhar, não um olhar, né? Mas eu tenho algumas outras experiências. Tem um livro de cirurgia e tem um livro foi um best-seller nosso chamado Porque Alguns Fazem Sucesso na área de marketing. A minha filha fazia marketing e publicidade na SPM São Paulo e eu simplesmente era um dentista de Ponta de Vila. Mas eu resolvi estudar marketing escondido dela. E eu pegava os livros dela do Philip Kotler, do Gracie, todos e fui lendo. E acabei escrevendo o meu próprio livro, chamado Porque Alguns Fazem Sucesso. Tem 27 edições esgotadas. É voltado para o público de odontologia. Agora eu estou escrevendo um outro livro e vai ser interessante porque eu tenho alguns capítulos guardados comigo de grandes astros, são expoentes da minha área. Eu tenho 14, todos morreram já. Né? Todos morreram. Então eu vou lançar um livro em memória, com capítulos inéditos. Mas eu fiz malandragem, eu guardei esses capítulos a vida inteira. Eles foram morrendo, agora eu vou lançar um livro chamado Memória. E fazer a comparação do que era para a época de hoje. Então eu faço mais ou menos uma leitura, quando eu falo fazer viagem, é que eu entro na tua página, eu estou entrando na tua janela. Eu estou mirando você, estou olhando para você, e eu perder a oportunidade de falar com você é relíquia, eu não posso perder essa oportunidade. Então, toda vez que você está ali, eu estou aumentando para mim, aumenta a minha aderência, aumenta a minha resiliência, aumenta meu amor, aumenta meu carinho pelo hall de amigos, porque eu não sei quanto tempo eu vou ver. Espero que eu vou viver um pouco mais 20 anos, sei lá. Sair da estatística. Mas, Com certeza. Nós já saímos, né? Porque eu já sofri tanta coisa que as enfermidades. Peguei Covid 4 vezes, né? Eu não posso passar Covid do outro lado da rua, que eu acho que eu atravesso a rua para comentar o cara pega Covid dele. Então você tem várias intempéries, mas quis a natureza que eu sobrevivesse, né? Já tiveram vários problemas, inclusive acidentes graves. Mas, enfim, então eu acho que essa experimentação de vida, João, ela acima de tudo, é com você mesmo. Ninguém vai ficar com você quando você ficar velho. Você é a única companhia. Nem a tua própria mulher, nem os teus próprios filhos vão ficar com você. Tá? Então você tem que gostar muito dessa pessoa. Essa pessoa, e você fala assim, você não para, eu não vou parar, porque o dia que eu parar é o dia que eu vou dormir. Eu acordo, que eu digo assim, o velho, ele tem lembranças, ele tem saudade. O idoso, ele tem planos. Ele quer fazer uma nova faculdade, ele quer fazer um novo empreendimento. Isso dá vida, dá sangue. Porque a pessoa, quando para, ela envelhece a alma dela. Né? Então, eu acho que a diferença de ser velho e ser idoso é você ter sonhos. Né? O idoso tem sonhos, ele vive. Enquanto que o velho, ele tem saudade, ele lembra do passado lá atrás, ele é amargo, ele está preso a um passado que já acabou, ele é saudosista. Nós não. Se eu não fiz lá, faço agora. Talvez não com a mesma dinâmica, não com a mesma vivacidade, com a mesma saúde, mas eu faço. Então essa viagem que eu faço, ela experimenta tudo isso. Lendo, escrevendo, falando com amigos, conversando, namorando, não é? E viajando fisicamente, porque eu passei minha vida dando aula fora do país. Né? Esse ano mesmo eu fui 4 vezes já para fora do país, fazer o tour das universidades. O ano passado, esse ano, nós fizemos 14 convênios com universidades da América Latina. Hoje eu tenho aluno do México, dos Estados Unidos, de Peru e Equador, os que mais tenho, Bolívia, Venezuela, Cuba. Então não é da noite para o dia que você consegue permear isso. Vem das minhas viagens, das minhas visitas, abrir o computador e conhecer o mundo, falar com as pessoas, porque a distância não existe mais. Sim. E uma resposta que eu tenho para você é que se você era um bom profissional no mercado, e eu prezo por isso, eu vi que você é dedicado, hoje o mundo está competindo com você. Não é mais profissional da nossa cidade. Hoje você tem um norte-americano, você tem um cara de São Paulo, que é o grande perigo do ensino virtual, o ensino à distância. Por que o indivíduo vai fazer ensino virtual comigo, se eu posso fazer com o Mackenzie, se eu posso fazer com a Unicamp, se eu posso... Você está entendendo? Então, isso pode encolher as universidades de maneira venenosa e muito perigosa. Porque se as universidades encolherem, o ensino envelhece, adoece, não vai ter acesso à educação, o governo não vai conseguir sustentar uma alimentação cultural da sociedade com essa diminuição. E o profissional formado nem sempre é muito bom.
né? Porque até nós tivemos aí há 3 meses atrás, 17 universidades foram punidas pelo MEC até perderam o vestibular. Vocês acompanharam pela notícia aí. Não vou nem citar nenhum nome por incoerência, mas várias universidades, Anhembi e Morumbi, que foi a mais marcante, foram bloqueados todos. E eles são pessoas que eles têm 400 mil alunos. Eles não têm uma semana, não têm 2 alunos como nós temos. Eles têm 400 mil. E eram todos os cursos executados de maneira fraudulenta, né? Aí eles estão entrando com justificativa. Por exemplo, um ensino EAD você pode dar até 60%. O ensino presencial hoje é 40% EAD só, que é permitido. Mas o ensino EAD você pode ter até 60%, só que as práticas são presenciais, as provas são presenciais. O cara tem que ter, não tinha. E o cara está lá. Sabe, eu fiz uma parceria com uma universidade, com uma empresa de São Paulo, para oferecer curso preparatório para médicos, né? O curso é 100% online. Qual que é o diferencial? O presencial. Para mim, o diferencial é o corpo a corpo, é o amor, é o carinho, é a atenção ao aluno, é conversar pessoalmente com ele, coisa que eu nunca vou conseguir numa tela com 40, 50 pessoas. Então, esse é o professor. Eu vou abominar sempre o professor. Eu quero ser sempre um educador, aquele que se preocupa com a vida, com o final da aula e o que ele confiou em mim. Ele veio ali para aprender, não para ser enganado. Outra vez. Sim. Doutor, a única coisa que eu tenho para falar para o senhor é que eu gostaria muito hoje de agradecer aos meus pais, principalmente à minha mãe, por ser também uma educadora e que ela lida com crianças de 5, 6 anos de idade e que tudo que o senhor me falou aí me remeteu a todo o esforço que eu vejo que ela faz todos os dias ali, dedicando horas para formatar plano de aula e criar material, e que às vezes eu até chamava, não vou fazer isso mais a partir de hoje, chamava a atenção dela, falava, mãe, para que isso tudo? Só que eu sei o papel tão brilhante que ela está fazendo hoje na vida de vários futuros seres humanos da nossa sociedade. Em uma palavra, isso dá muita vida para ela. Sim. Isso vai dar longevidade para ela, intelectual, emocional. A criança, ela tem uma simbiose. Quem trabalha com criança, como eu fui presidente da MIC durante 8 anos, eu só lidei com criança com câncer. A minha filha é psicóloga, ela sofria de uma tal forma de lidar com criança. Sabe, ela não conseguia, porque o amor é muito grande, a entrega é muito grande. E não é diferente com a sua mãe, não foi diferente com a sua avó. Sim, né? A entrega para a criança, porque nós temos que reinventar a educação. Nós temos que fazer essas crianças não perder mais tempo como perdem. Sabe, não somente a educação familiar, mas a instrução na escola de valor, que ela aprenda alguma coisa que ela vai usar no futuro. Sim. Sabe, que é o que eu te citei, um idioma, um instrumento musical, você entender? Aprender discernir o que é saúde, o que é exato, o que é humana, tem muito mais valor. Então você tem que ter matérias de conhecimento informativa e matérias de formação, instrução para aquele cara que desenvolver as habilidades, as aptidões dele, que no caso você falou, o cara sabia português. Concordo plenamente com esse pensador, que ele desenvolva e melhora as qualidades. E no meu livro, que a gente fala do olhar masculino, é exatamente o oposto. A gente só critica o ruim da mulher. A gente esquece de valorizar o que é bom. Então, às vezes, a gente mudar um pouco o comportamento na educação, como nas nossas relações, sabe? Putz, a mulher errou, porra, errou pra caramba. Mas quantas vezes ela acertou? Sim. Né? Então, às vezes, a gente dá muito mais valor ao tropeço do que ao caminhar. Né? Então, não veja o tanto que ela andou do teu lado. Um tropeço, você não pode valorizar. Exato. Eu não sei você, mas depois disso aqui tudo, será que a gente consegue mandar um currículo para ser um educador lá da Unorte? Porque é isso que a gente quer para nossa vida. O que você acha? Cara, se eu tiver a oportunidade... Será que a gente tem chance? De ter mais um momento com ele em qualquer outra oportunidade, eu já vou estar muito honrado. João, muito obrado por você ter nos conectado. Eu que agradeço. Estou muito feliz por esse papel mais uma vez. Doutor... Falou, Falcem. Uma satisfação Prazer, tê-lo aqui, todo prazer. Conhecimento. Alegria e o senhor tirar todo esse tempo para trazer mais informação e educar as pessoas que nos acompanham. E eu gostaria de pedir para o senhor, se pudesse, falar se o senhor às vezes tem alguma rede social que o pessoal poderia conhecer, ou até das universidades, dos cursos. Pode ficar à vontade. Olha, as minhas viagens, eu costumo valorizar as pessoas mais do que a mim próprio. Eu gostaria que as pessoas me valorizassem, e não eu. Eu não preciso. Eu já tenho um valor inestimável para mim. Também eu não preciso falar para as pessoas o que eu penso de mim. Eu prefiro que as pessoas vejam uma pessoa boa, uma pessoa construtora do bem,
Então, pegar um profissional desse com currículo, está contratado, você entende? Né? Está contratado. Então, não é, eu acho que eu nunca prezei muito por rede social, nunca fui desse viés. O tempo não urge para mim, o tempo eu estou na liderança de um movimento que eu não posso frustrar quem vem vindo atrás. Coordenadores, professores, alunos, família, funcionários, e eu tenho que estar ali na frente. Sim. E é todo dia matar 2 leões. Quando você mata um, você é vaiado. Você entende? Então, você precisa estar numa lida. Universidade não é fácil. Quem lida com universidade, direção de universidade, principalmente as universidades do interior, que são universidades pequenas, são muito problemáticos, né? Então, eu não tenho. Agora que eu lancei no YouTube Um Olhar Masculino, mas eu gravei 2 programas, eu já recebi um monte de crítica, já parei. A mulherada já fica pavorosa. Né? Porque eu falo lá, né? Porque de mudar, que ninguém tem que mudar nada, tem um blog bem legal. Mas eu sempre encerro a minha fala, e aí que vem a crítica, se a mulher soubesse o tão fácil que é fazer um homem feliz, eu suspeito que não haveria mais separações. Boa. Mas aí, mas nós não somos obrigados a fazer. Não, eu não estou falando que você seja obrigado, eu estou falando que você deve apenas saber. Você não precisa fazer um homem feliz, ninguém é obrigado, ninguém é meia laranja de ninguém, todo mundo uma laranja inteira, né? Então mais ou menos isso. Então ser inteiro numa relação, se entregar inteiramente é minha missão. Que bom, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo conhecimento e pelo seu tempo. Né? O que nós temos de mais precioso nessa vida é o tempo. E o senhor dedicou o seu tempo a nós e, né, acreditando na minha pessoa. Sim. Isso não tem preço. A minha responsabilidade é muito grande. Né? Eu disse para o Afonsinho, diante de todos os seus compromissos, eu espero que a gente possa estar mais juntos, porque nós temos muitas coisas em comum, mas mais do que isso, né, nós temos muito para aprender com o senhor. Nossa. Obrigado. Tá? Ao contrário, a gente aprende com os erros. Quem errar e souber fazer dos erros um aprendizado, esse é um grande vencedor. Né? A gente não erra, a gente não acerta, e só erra quem faz. Com certeza. Quem não faz, fica em casa dormindo, esse não erra nunca. Ele já errou na vida, né? Então, não, eu acho que cada erro só me faz melhor, só me faz crescer. Então, a gente erra muito. Graças a Deus, a gente errou. Com certeza. E eu quero erros novos. Eu não quero fazer os mesmos que eu já cometi. Eu quero fazer erros novos. Então, vamos errar. Que bom. Então, muito obrigado a vocês. Para quem nos acompanhou aqui até esse momento, busquem conhecimento, busquem educadores, busquem ao norte. Então, deixem vocês assim aproveitarem esse conhecimento que está lá disponível. Vocês estão vendo aqui a presença de quem está liderando essa organização. João, Dr. Elias, até o Marquinhos, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Esse foi mais um A Ideia Pod em oferecimento a Negócios Smart Business. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau. Valeu, gente. Você também pode. A ideia pode.